Caros irmãos e amigos, paz. Antes de começarmos os nossos estudos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo que nos inspira, nos auxilia no nosso desenvolvimento para a evolução maior e um dia estarmos em seu seio. Querido Mestre Jesus, querido amigo de todos os momentos, auxilia-nos a uma inspiração perfeita de suas leis, dos seus ensinos, de maneira que podemos praticá-la no nosso dia a dia, crescendo e diminuindo em nós a nossa parte instintiva. Que os sentimentos e a prática do seu amor se faça presente em todos os nossos irmãos presentes neste estudo, que eles possam ser inspirados por sua luz divina, hoje e sempre. Que assim seja. Não julgueis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhes a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra o seu pai e a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os mesmos seus domésticos. Eu vim trazer fogo à terra. E o que eu quero, que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo que tão grande que não é a minha angústia, até que ela se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer a paz na terra? Não vos digo, mas a separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a nora contra a nora e contra a nora, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Esses 2 versículos estão no capítulo 10 e 12 de Mateus e Lucas, 34 e 36, 49 e 53. Mateus 10, 34 a 36 e Lucas 12, de 49 a 53. Nos parece bastante estranha esta moral. Aliás, este capítulo chama moral estranho. Por quê? Porque vemos Jesus falando de divisão, de fogo, de contrários, de guerras, de uma maneira de fogo na terra. E muitas vezes nós ficamos sem entender o que ele queria dizer com isso. E ele diz uma frase muito importante neste capítulo, quando ele diz assim: os seus inimigos mesmo, seus inimigos verdadeiros, serão os seus domésticos, ou seja, serão aqueles que estão na sua casa. Se nós fizermos um entendimento mais amplo e espiritual deste capítulo, dessa passagem, nós vamos compreender de uma maneira diversificada da época de Jesus. Quando ele estava em carne, ele estava junto com os seus, eles não tinham uma clareza com relação à vida espiritual. Na verdade, o povo de Jesus acreditava que ao morrer eles dormiam um sono em Seol, onde não poderia ser perturbado. Então eles não tinham realmente uma noção do que era uma vida contínua. E por causa disso, a Terra estava meio estacionada nas questões evolutivas materiais. Se nós lembrarmos bem, na época de Jesus não havia ciência, não havia tecnologia, não havia muita compreensão, e toda a história das civilizações até ali
era patriarcal, ou seja, o homem mandava, comandava, e tinha servos, escravos realmente, e mulheres não tinham nenhum direito dentro da sociedade existente, salvo raríssimas exceções, porque todo mundo se lembra de Esther, de Ruth e outras mulheres fortes, e na época de Jesus, Madalena, mulheres fortes e que se impunham, que podiam mais do que a lei. Mas isto eram exceções. Então, Jesus está falando desse comodismo que todos viviam, desse conforto que todos viviam, e que não estava levando as pessoas a uma evolução, e sim a uma estagnação, e uma estagnação doentia. Então, ele vem falar disso. E a outra coisa que nós temos que pensar, que ele estava derrubando o poderio dos fariseus com as leis mantidas por Moisés até ali. Onde era restrito, era para poucos, viviam num conforto, e toda a sociedade do seu povo em miséria total. E ele está, então, modificando, ele modifica as estruturas religiosas e políticas da época. Agora, o que nós sabemos? Que para ter qualquer mudança política, religiosa, qualquer conceito novo, há necessidade de termos um olhar diferente. E ao termos um olhar diferente, muitas e muitas vezes vamos encontrar adversários entre aqueles que amamos. Então, os nossos adversários não é exatamente aqueles que são desconhecidos e que estão longe de nós. Os nossos adversários são, sim, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que mais nos conhecem. Quem pode conhecer mais um filho do que o pai? Quem pode conhecer mais um pai do que o filho? Quem pode conhecer uma mãe mais profundamente do que o filho? Quem que a gente pode conhecer mais que sejam os nossos parentelos, nossos domésticos, aquele que tem funcionários, seus funcionários, aqueles que estão perto. Essa é a primeira mudança. Jesus está trazendo um ensino de amor, um ensino de paz. Ele está terminando com o olho por olho, o dente por dente. Portanto, se o filho compreende o cristianismo, compreende os ensinos de Jesus e entende que precisa perdoar o inimigo, mas o pai utiliza a lei de Moisés, onde o inimigo precisa ser cortado a fio de espada, vai dar ou não vai dar um conflito? Vai dar ou não vai dar uma divisão? Sim, era desse aspecto que ele estava falando. E demorou vários séculos, ainda muito tempo, para que o cristianismo pudesse ser compreendido na sua real função, que é de evolução do homem, o autoconhecimento, a autojornada e a evolução da Terra por conseguinte. Nós não podemos nos esquecer que o cristianismo de perseguido passou a ser perseguidor. O que fez? Pegou esses ensinos de Jesus e colocou em prática ao pé da letra. Ou seja, começou a matar e criar guerras e construir um tumulto em torno de si, separar mais ainda as famílias em nome de Jesus. E não foi isso que Jesus veio trazer quando ele disse que tinha que atear fogo. Atear fogo é queimar velhos conceitos. Depois, mais à frente, Paulo vai dizer: o homem velho morreu, o homem velho acabou, agora eu sou um homem novo. Do que Paulo estava falando? De que quando ele seguia os preceitos de Moisés, quando ele era um doutor da lei, ele perseguia os cristãos, ele mandava matar, ele mandava prender, e ele tinha um entendimento da lei. No momento que ele conheceu Jesus, ele era um outro ser, um outro homem. Então ele passou do olho por olho, dente por dente, para
perdoar o inimigo. Ele passou de que você precisa cortar ao fio da espada o mal, apedrejar, como ele fez com Estevão e muitos outros, porque esse é um único caso registrado, para o amor tudo pode, o amor tudo perdoa, o amor tudo compreende. E isto é a mesma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que fazer uma análise quando nós falamos assim: eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. Quando nós falamos isso, nós estamos asseverando de que nós somos um novo ser, que nós não pertencemos mais àquele homem antigo que éramos, que desejávamos a morte, que perseguia o inimigo, que maltratava, que não perdoava, que arrumava briga a fio de espada. Lembrando Jesus que quando Pedro tirou a espada para lutar com os soldados, ele disse para ele embanhar a espada, porque aquele que feria com a espada seria ferido, mostrando para nós que esse fogo, que essa espada, que essa guerra que ele trouxe é moral, é revolucionária, é dentro de nós, é a nossa mudança, mas não é a mudança para o outro, não é a mudança de fachada, faz de conta que eu sou boa, mas por trás eu faço coisas ruins. Era a mudança real, aquela paz e aquela água viva dele circulando em nós. Então, é dessa moral, é desse fogo permanente, dessa chama que nunca cessa, de renovação e de auto-perdão, que Jesus está falando. Quando o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, os nossos domésticos, que está se referindo à nossa parentela, quando eles fazem algo que nos fere, nós devemos pensar: que espada que eu vou levantar? A espada da guerra, da perseguição, da vingança, do mal-estar, da incompreensão? Ou eu vou levantar a espada do amor, a espada do perdão, a espada do recomeço, de reconciliar, de ensinar e de explicar? Não se pede cabeça de quem não tem. E quando nós compreendemos, e no momento em que nós enchemos a nossa boca para dizer que amamos o Cristo, que Ele faz parte de nossa vida, que Ele é o nosso mestre, é importante que os seus ensinos não sejam informações. Porque se ela for só informações, o que nós estamos fazendo de diferente? Que é uma pergunta que Jesus fez para os seus lá naquele tempo. Porque ele disse assim: os gentios também amam os gentios também amam os seus familiares e os seus amigos. O que ele faz de diferente? Não podeis ser gentis. Se segue-me, precisa seguir-me de verdade. Então, quando nós vamos termos essa atitude, quando alguém faz isso conosco, nós temos que pensar com relação a isso. E se nós, além de cristão, além de compreender o Cristo, além de termos estas informações do Cristo, nós temos também a informação do Espiritismo. Então, agrava ainda mais a nossa responsabilidade. Por quê? Porque o Cristo e o Espiritismo não podem ser informações. Informações, quem tem informações são as bibliotecas. Elas estão cheias de informações, elas estão abarrotadas de prateleiras com livros, com informações. Nós precisamos praticar. Então, além de informações, a gente tem que compreender, a gente tem que aceitar e a gente tem que praticar. A única maneira de falarmos que Jesus é o nosso mestre é se nós conseguimos pegar os seus ensinos e praticar.
Fora disso, nós temos informações de Jesus. E é dessa espada, dessas pessoas que têm muitas informações, e essas pessoas, muitas vezes nós mesmos, que Jesus está falando que precisa erradicar da terra, porque senão ela não se regenera, senão ela não se modifica. Nós ainda estamos ouvindo grandes rumores de guerras. E Jesus disse que enquanto nós ouvíssemos rumores de guerras, enquanto nós ouvíssemos nações contra as nações, enquanto nós ouvíssemos guerras civis, irmãos contra irmãos, o seu reino ainda não se fazia no mundo. Então, o reino de Jesus, na verdade, ainda não se faz. Nós almejamos, nós desejamos, mas muitas vezes nós queremos que o outro faça por nós. Todos, todos, sem exceções, desejam mudanças. Como a gente aspira à paz na terra, como a gente aspira ao fim da violência, como a gente aspira o fim das doenças, da miséria, da fome, da ignorância, de governos corruptos. Nós desejamos, nós ansiamos por isso, é normal, não é normal, é natural que nós desejamos isso, que nós ansiamos isso. Só que também nós desejamos que o outro faça. Porque a gente sempre coloca assim, é porque o outro não fez, é porque o governo não instituiu, é porque a comunidade não se movimentou, é porque o município, o vereador e não sei o quê. Então o que é isso? Que o outro faz. E não foi isso que Jesus ensinou, principalmente nesse capítulo aqui. Veja, ele dá uma ideia muito clara. Eu terei que passar por um batismo e serei mesmo batizado. E quão grande será a minha angústia. Então, Jesus, ao trazer esse capítulo, ele está dizendo que ele ia ser crucificado. E ele não estava transferindo para outro. E que nós não poderíamos transferir a nossa cruz, aquilo que nós viemos viver, aquilo que nós precisamos viver, para outro. Nós precisamos carregá-la com angústia, com dor, com sofrimento? Não, nunca com sofrimento. O sofrimento, ele é uma coisa nossa, é uma carga a mais, um peso a mais que nós colocamos no nosso jugo. Porque Jesus disse que quem era discípulo dele, que quem seguia ele, tinha um jugo leve, porque o jugo dele era leve. Então, se ele está pesado, se ele tem sofrimento, é nós que colocamos. Dor é natural, porque nós somos pessoas de carne, nós estamos encarnados, a angústia é natural. Jesus está falando da sua angústia, ele está falando da sua dor, mas ele não está dizendo que vai sofrer. Ele não está falando do sofrimento, porque ele não ia transformar isso num sofrimento, mas numa angústia. Então, sim, nós temos dores, sim, nós temos angústia, sim, nós temos provas, sim, nós temos expiações, sim, nós temos domésticos difíceis e adversários que dividem a nossa compreensão. Sim, nós vivemos uma sociedade injusta. Sim, a terra ainda é expiações e provas. Sim, ainda há muito trabalho por fazer. E sim, cada um de nós precisamos fazer. Veja quantos sims. Mas nós gostamos de permanecer nos nãos, senãos, porém, talvez, todavia, um dia, amanhã, no futuro. Tudo coisas que adiam a nossa própria evolução. Precisamos começar agora. Tudo começa e termina por nós. Então, minha dor começa e termina em mim, a minha angústia começa e termina em mim, e a sua angústia começa e termina em você. Ela não pode ser transferida. Ele deixa, olha o batismo que eu vou passar, eu não posso transferir. Eu vou passar. E por que eu vou passar? Para que compreendas que a vida é diferente do que você está vivendo, para que compreendas hoje, amanhã e depois
que a vida é diferente, para que compreenda que se existimos hoje, nós existimos antes, e se existimos antes e hoje, existiremos depois. E esse depois precisa ser melhor do que o hoje, porque se ele não for melhor do que o hoje, talvez o nosso, talvez não, com certeza o nosso amanhã será de mais dor e, por conseguinte, com mais angústia. Então, é hoje, nesta oportunidade de encarnado, que nós conseguimos fazer a diferença. Como eu disse, se nós falamos do Cristo e mantemos como informação, nós não estamos modificando em nada, precisamos transformá-la em sabedoria, em conhecimento e colocar em prática. O Espiritismo, idem. Se eu sou espírita, se eu sigo o Espiritismo, ele nos diz que Jesus trouxe o amor e não a espada de guerra. Ele nos diz que nós estamos encarnados com adversários porque ou nós o ferimos ou ele nos feriu e nós estamos juntos agora para o perdão, para a reconciliação, para recomeçar uma vida futura melhor do que essa que está vivendo. E o Espiritismo nos diz que a cada existência física, a cada etapa que fazemos, é importante que chegamos melhor do que nós viemos. Então, nós encarnamos, é uma experiência na carne, é para experimentar se já conseguimos viver melhor com aquele que, enquanto está a caminho conosco, não é exatamente o nosso amigo. E sim, é com a nossa parentela, é dentro dos nossos familiares, dentro dos nossos domésticos, que eles precisam ficar, e nós precisamos ficar também com eles. Por quê? Porque como é que eu vou reconciliar com o meu adversário, como é que eu vou fazer as pazes com o meu adversário se ele mora em outro país e eu não conheço? Ele precisa estar próximo para que eu possa compreender, aceitar, perdoar e recomeçar. A lei de evolução, no livro, na codificação de Kardec, o livro Céu e Inferno, diz que nós temos o seguinte processo, que a gente erra, comete equívoco e depois a gente se arrepende. E ao se arrepender, a gente parte para a reparação, e ao reparar, a gente parte para o perdão, e ao perdoar, a gente evolui. 5 etapas. Primeiro cometemos o equívoco, depois a gente se arrepende, depois a gente repara, depois a gente perdoa e em seguida a gente evolui. Fica aqui a pergunta desse evangelho: em que lugar dessas etapas que nós estamos? Em que lugar é que nós estamos? Estamos cometendo equívoco? Estamos arrependidos? Estamos reparando? Estamos perdoando? Estamos evoluindo? Fica essa mensagem para pensarmos. O Espiritismo vem iluminar o Evangelho de Jesus, vem trazer a visão espiritual do Evangelho de Jesus. Caros irmãos, muita paz. Que a reflexão deste dia possa nos colocar a caminho com o Mestre Jesus, colocando em prática os seus ensinos. Não podemos chamá-los de mestre e guardar a sua lei, o seu evangelho, a sua boa nova na prateleira da nossa biblioteca. Que o Mestre Jesus, os amigos espirituais, nos envolvam em muita paz e muita luz e muita inspiração, mas também muita coragem para continuar vencendo as nossas dificuldades. Concedei-nos, Senhor, a serenidade para aceitar todas aquelas coisas que não podemos modificar, a sabedoria, ou melhor, a coragem para modificar aquelas que podemos, e a sabedoria para distinguir uma das outras. Que o seu amor, que os amigos espirituais nos envolvam em imensa paz, não agora, não hoje, mas todos os dias da nossa vida,
que é imortal. E a cada passo que possamos dar, Mestre, que ele seja lado a lado contigo, lado a lado com os amigos espirituais, para que a nossa evolução se faça real e presente em nossa existência. Muita paz a todos.